Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 8, a carta e o ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer escrever em nós, quer escrever no interior do nosso coração, Senhor Jesus, e para isso a gente precisa obedecer, a gente precisa se achegar a Ele, para que Ele possa de fato mudar a nossa pessoa, Senhor Jesus, nos achegar a Ele e fazer de nós vasos úteis na sua mão. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra. Qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e a gente se torne cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 33, do versículo 12 ao 16. Ó Senhor Jesus, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ó Senhor Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ó Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, do versículo 2 ao 6. Ó Senhor Jesus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Palavra, Espírito e Oração.
Ó Senhor Jesus, na mensagem da semana anterior, vimos que o ministro da nova aliança é gerado pela experiência de comunhão com Deus. O ministro precisa conhecer o plano de Deus e também precisa conhecer as artimanhas satânicas que tentam frustrar os desígnios de Deus para com seu povo. Conhecendo tanto o plano de Deus como o plano de Satanás, o ministro de Deus não dará oportunidades ao inimigo. Na mensagem desta semana, a carta e o ministro da nova aliança, veremos que o ministro de Deus deve desenvolver um viver de comunhão com o Senhor, como fazia Moisés, que orava por si, pelo povo, pelo cumprimento do propósito de Deus e buscava aprofundar seu conhecimento sobre a pessoa de Deus. Agindo dessa forma, estaremos habilitados por Deus para ser seus ministros. Seremos como uma oferta no altar, prontos para ser queimados, e assim exalaremos um aroma agradável a Deus, manifestando em todo lugar a fragrância do bom perfume de Cristo. Além disso, espontaneamente daremos liberdade ao Senhor para inscrever, esculpir sua mensagem em nós, a fim de sermos suas cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Ó Senhor Jesus, ao nos salvar, o Senhor nos equipou com o que precisamos para ser vencedores e está fazendo de tudo para nos levar a alcançar o objetivo. Todavia, para frustrar tal objetivo, o inimigo tem uma armadilha apoiada em 3 estratégias: impedir que conheçamos a palavra, anular nosso espírito e barrar nosso viver de oração e comunhão com o Senhor. Nós, como ministros de Deus, precisamos conhecer a Bíblia, os fundamentos da verdade e a palavra profética atual, que direciona o mover de Deus nos tempos finais. Também nos é de suma importância exercitar nosso espírito e desenvolver uma vida de oração e comunhão com Deus, para nos mantermos firmes e inabaláveis. Ó Senhor Jesus, com o viver dirigido pela palavra de Deus e exercitando o espírito para andar na presença do Senhor, teremos, por intermédio de Cristo, confiança em Deus, pois não somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, pois temos plena certeza de que nossa suficiência vem de Deus. E Deus mesmo nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. O homem por si só consegue habilitar-se em cursos seculares de capacitação para obter conhecimento, mas não é assim quanto aos assuntos espirituais, porque não conseguimos habilitar a nós mesmos como ministros da nova aliança. É Deus quem capacita e habilita seus ministros. Devemos estudar a Bíblia e os livros espirituais. Contudo, não podemos cometer o erro de achar que somente com o estudo de livros espirituais sobre a palavra de Deus estaremos habilitados para a sua obra. A capacitação vem da parte de Deus. Portanto, precisamos abrir nosso coração para ouvir o falar do Senhor, desfrutar da palavra de Deus e exercitar nosso espírito para ter comunhão íntima com Ele por meio da oração. Ó Senhor Jesus, é dessa forma que conheceremos profundamente o que Deus fez por nós por meio da redenção e teremos clareza sobre a vitória de Cristo em nossa vida. O fato de Cristo conduzir seus cativos em triunfo nos remete à ilustração dos desfiles vitoriosos dos generais da Roma antiga, quando os cativos eram apresentados como troféus de guerra. Ó Senhor Jesus, nosso Cristo é vitorioso. Ele venceu o poder das trevas e todas as coisas negativas. O ministro de Cristo experimenta esse poder, permite que o Senhor o derrote, torna-se alguém rendido ao Senhor, um cativo de Cristo em realidade, e reconhece que tudo vem de Deus e nada procede dele mesmo. Conhecendo Cristo assim, de maneira tão viva, exalamos a fragrância de seu conhecimento. Esse bom perfume é proveniente de nossa atitude de nos render ao Senhor e nos colocar como oferta sobre o altar para ser queimados. O aroma da oferta queimada sobe até Deus para sua satisfação. Além disso, o bom perfume de Cristo tem efeito tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ao nos rendermos e nos ofertarmos, o aroma que exala de nós é agradável a Deus e é um testemunho de Cristo em nosso viver. Para os que se perdem, exalamos cheiro de morte para a morte. Todavia, para com aqueles que são salvos,
Somos o aroma de vida para a vida. O que exalamos, mediante nossa experiência íntima com Cristo, define a vida das pessoas. Ó Senhor Jesus! O ministro da nova aliança deve ter convicção de que é cativo do Senhor e recebeu a graça de servi-lo para manifestar o aroma de vida, a fim de que outros também se tornem cativos dele. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O apóstolo nos responde: a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. O ministro da nova aliança vive pela graça divina, pois tem consciência de que é insuficiente e que sua suficiência vem de Deus. Ó Senhor Jesus! Pelo fato de ser um cativo que desfruta de íntima comunhão com o Senhor, em oração, o ministro de Cristo não profere as próprias palavras, e sim as palavras do Senhor. Nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Mercadejar é fazer comércio, visa obter lucro. Alguns estavam procurando os próprios interesses e não os interesses de Deus. Aqueles que agem assim não suprem as pessoas com vida. Todavia, como ministros de Deus, nós não visamos a nenhum benefício próprio, e sim ao interesse do Senhor. Nosso serviço é produzir ganho para Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O ministro de Cristo precisa, para manter confiança diante de Deus, temos que viver dirigido pela palavra de Deus, pela palavra atual, pela palavra profética. Senhor Jesus, tem que exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito vai desenvolvendo por um viver de oração, um viver de comunhão com Deus, Senhor Jesus, intimidade com Deus, e também vai andando na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele deseja que a gente realize essas coisas, viver pela palavra, ter a direção pela palavra, para a gente poder ter clareza sobre isso, tem que exercitar o Espírito e tem que estar claro que está andando na presença de Deus. Não somos capazes de pensar alguma coisa, mas tudo vem dele. Ó Senhor Jesus, assim a gente precisa desenvolver essa vida de oração, essa vida de comunhão com Deus, assim como Moisés fazia, viver na dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Moisés ele percebeu que ele não podia ir de qualquer jeito. Deus, ele precisava da presença de Deus para conduzir o povo, e o povo também precisava perceber que a condução não vinha de homens, vinha de Deus. Senhor Jesus, como a gente viu na semana passada, o bom perfume de Cristo sendo exalado, precisa ter as duas características, em primeiro lugar, ser um bom perfume para Deus. Deus precisa ver o aroma que nós estamos exalando, isso precisa ser agradável a Ele. Em segundo lugar, isso precisa chegar ao homem, e como a gente já tem visto, precisa definir as coisas. Ó Senhor Jesus, levar vida. O ministro é aquele que leva a vida. Ó Senhor Jesus, a palavra dessa semana está riquíssima, sempre no início da semana eu encorajo os irmãos, aqui embaixo na descrição tem o vídeo da semana. Durante todos os vídeos da semana, embaixo na descrição vai ter ali o vídeo da semana lá no Instituto, na mensagem das conferências, e o tutorial da semana no Instituto Vida para Todos. Ó Senhor Jesus, a mensagem dessa semana tem 1 hora e quase 21 minutos, Senhor Jesus, e o tutorial está com 38 minutos. Ó Senhor Jesus, os irmãos trazem para nós muita riqueza, mostrando que o Senhor ele quer escrever no nosso coração. Na verdade, Ele quer inscrever, escrever dentro de nós. Antes Deus escreveu nas tábuas, nas tábuas do Antigo Testamento, ali as tábuas da Velha Aliança. Moisés, quando viu ali o povo adorando o bezerro de ouro, com raiva, ele falou, quebrou as tábuas. Depois Deus foi lá e escreveu novamente as mesmas palavras. E a Bíblia relata que Ele escreveu com o próprio dedo. Ó Senhor Jesus, mostrando que Deus desejava que essa palavra permanecesse em nós. Mas hoje ela já não é mais escrita em tábuas de pedra, ou seja, não é algo mais exterior ao homem. Agora é inscrito no coração. Ó Senhor Jesus, o irmão conta a experiência de que nós precisamos permanecer diante do Senhor, permanecer um pouco quietos, um pouco calados, para que o Senhor possa inscrever em nós. Aí ele compartilha, está até no Alimento Diário essa semana mais para frente, falando que viajando ali em Angola, nas estradas muito esburacadas, e aí ele até brinca que por ter muito buraco vai quicando, fala que para cada
1 quilômetro na horizontal que percorre, né? De repente são uns 3 quilômetros na vertical, de tanto que vai quicando, né? E aí às vezes vai ali tendo comunhão com o Senhor, vai lembrando de palavras importantes e ele quer anotar, né? E aí o carro quicando ali de um lado para o outro, ele tentando escrever, e aí depois quando ele vai ver as notas de novo, ele nem reconhece mais o que está escrito. Ó Senhor Jesus, ele usou essa experiência para mostrar, né, que às vezes nós somos assim. Nós estamos tão agitados, né, diante das nossas questões, diante das nossas coisas, que Deus não consegue inscrever em nós, não consegue colocar o seu desejo em nós. Ó Senhor Jesus, por isso é o momento de a gente aprender, né, a parar, né, a nos colocar em oração diante do Senhor. Né? Orar não é só falar, é ter comunhão, é ter uma conversa com o Senhor. Ó Senhor Jesus, fala com Deus e Deus fala conosco. Ó Senhor Jesus. Né? Então ele mostra para nós que o ministro da Nova Aliança, né, ele é gerado pela experiência de comunhão com Deus. Eu não posso simplesmente chegar e tentar com conhecimento bíblico fazer alguma coisa, né, mas realmente a gente não pode ousar, né, falar aquilo que Deus não falou. Não podemos falar a nossa própria palavra, colocar diante das pessoas, né, aquilo que é o nosso parecer, mas de fato a gente tem que ser fiel ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando com isso, né, que nós vamos ir diante dele. E como ele tocou aqui, né, a gente tem que conhecer o plano de Deus e também conhecer as artimanhas de Satanás. E hoje a gente tem visto, né, se de fato a gente não perceber isso, a gente não vai conseguir perceber que muitas vezes o inimigo usa coisas boas para nos afastar, né, doutrinas, religiosidade, ó Senhor Jesus, palavra de homens, né, e até mesmo usa a Bíblia para tentar nos enganar, ó Senhor Jesus. Né, mas o Senhor está falando conosco, né, a respeito da sua palavra, ó Senhor Jesus. Nós precisamos estar claros, né, para poder, né, através do exercício do Espírito, identificar com clareza o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, também a artimanha do inimigo para nos enganar. Senhor Jesus, a gente precisa estar bem claro, né? E ele vai citando para nós, toda segunda-feira faz um resuminho, né? O Senhor está mostrando para nós, se a gente conhecer o plano de Deus, né, as artimanhas do inimigo, né, a gente não vai dar oportunidade para o inimigo nos usar, né, para atrasar as coisas, mas a gente vai estar sempre, né, aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá de servir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E para isso o ministro ele tem que desenvolver um viver de comunhão com o Senhor. Não pode querer tirar essa palavra do nada, né, mas tem que gastar, né, tempo ali desfrutando o Senhor, orando ao Senhor, tocando na sua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, e aí ele mostra que, assim como Moisés, né, Moisés ele tinha comunhão com o Senhor, ele orava por si mesmo, orava pelo povo, orava pelo cumprimento do propósito de Deus e procurava sempre aprofundar seu conhecimento sobre a pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente vai ver com mais detalhes essa semana, né? Mas a gente precisa de fato, né, orar ao Senhor, né, por nós, pelo povo. Moisés ele não queria simplesmente ele ter a presença de Deus e ele ser conduzido, mas ele queria também levar, né, esse Deus para as pessoas, que o povo pudesse perceber a presença de Deus. E esse precisa ser o nosso encargo hoje. Não é só, estou aqui falando da palavra porque sou servo de Deus. Não, mas levar cada um à presença de Deus, que cada um possa, né, exercitar o Espírito e ir diante dele, para tocar naquilo que ele deseja levar adiante. Ó Senhor Jesus. Ele mostra que assim Deus vai nos habilitando para ser ministros. Ó Senhor Jesus. A gente não pode ficar tentando a gente mesmo se habilitar, vai deixar Deus nos habilitar. É como uma pessoa, né, que ao invés de ir para a autoescola, né, tirar a carteira, seguir todo o procedimento normal, não, ele já aprendeu a dirigir sozinho, né, e aí ele vai dirigindo por aí sem carteira. Aí a polícia para, né, aí imagina, toda vez que a polícia para, fala, não, peraí, seu guarda, entra aqui no carro que eu vou provar para o senhor que eu sei dirigir. Ó Senhor Jesus, a questão não é se você sabe ou não, a questão é se você está habilitado, se você dentro da lei, né, você está cumprindo todos os requisitos, né, Senhor Jesus. Um atleta em tudo se domina, né, se a gente deixar de cumprir um item, a gente é desqualificado. Ó Senhor Jesus, é isso que eu estou mostrando para nós, né? Não basta só saber dirigir, tem que estar habilitado para isso, não basta só conhecer a palavra de Deus, tem que ser a palavra que Deus habilitou você a levar, né? Aquilo que vai cumprir o propósito de Deus. Senão a gente vai fazendo coisas segundo o nosso propósito, segundo o interesse. Isso é mercadejar a palavra. Vou falar coisas aqui que aí vão agradar, eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Ó Senhor Jesus. Né? Tem canais no YouTube, você olha, né, canais que falam da palavra, por exemplo, que
né, de repente iniciaram ali, né, mais ou menos ali quando eu iniciei o canal aqui, né, aqui, graças ao Senhor, a gente já tem 500 e poucos inscritos aqui no canal, mas tem canal que iniciou a mesma época, já está com 6 mil, 7 mil, 15 mil, ó Senhor Jesus. Mas aí você vai ver o conteúdo, ó Senhor Jesus, totalmente perdido, né, quanto à questão da palavra de Deus, botou coisas agradáveis, coisas que as pessoas querem ver, e o que nós precisamos é colocar aquilo que o Senhor deseja, ó Senhor Jesus. Não é preocupar com essas coisas, mas preocupar com aquilo que o Senhor deseja, cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós permaneça fiel, né? Obedecendo, buscando falar puro de Deus, exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí ele mostra que assim o Senhor vai nos habilitando para ser os seus ministros, né? Ser uma oferta no altar, pronto para ser queimado, né? Senhor Jesus. E exalar um aroma agradável a Deus e manifestando a fragrância do bom perfume de Cristo. Né? Precisamos cumprir esses dois itens, né? Ser agradável a Deus e manifestar Cristo para as pessoas. Além disso, a gente vai espontaneamente dando liberdade ao Senhor para inscrever, esculpir sua mensagem em nós, para a gente ser carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Então o Senhor quer escrever em nós, quer que as pessoas conheçam e que eles leiam. Né? As pessoas não podem olhar para nós e falar assim, não quero saber disso não. A gente precisa despertar algo. E para fazer isso, só por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai realmente ser frustrado, não perceber que não cumprimos aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, Ele nos equipou com tudo que a gente precisa, né, para ser vencedor, mas o inimigo ele quer nos impedir, né, de conhecer a palavra, de ter a palavra como referência. Ele quer anular, né, o nosso espírito, não quer deixar a gente exercitar o espírito e quer barrar a gente viver, né, de oração, comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, né, nesses tempos finais nós precisamos dar valor à palavra, né, a referência que ela nos dá. Senhor Jesus, exercício do espírito, né, orar, ter comunhão com Deus. Assim a gente vai tendo mais confiança diante de Deus, né, Senhor Jesus, né, sendo dirigido pela palavra, exercitando o Espírito e vivendo na presença de Deus, a gente vai ter confiança. Ó Senhor Jesus, de cada dia continuar, né, e mais à frente. Ó Senhor Jesus, né, é Ele que nos habilita, não somos nós que nos capacitamos, tudo isso vem do Senhor, né, é Ele que vai nos conduzir em todas as coisas. E a gente precisa estar bem claro quanto a isso. Ó Senhor Jesus, né, assim a gente vai ficando mais claro a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor Jesus, e vamos vivendo, né, diante do Senhor de maneira viva, exalando a sua fragrância, né, tendo a atitude de nos render ao Senhor, nos colocar como uma oferta sobre o altar, e assim Deus ele vai ficando satisfeito, nós vamos sendo a sua satisfação. Deus ele quer olhar para nós e ver Cristo, através de Cristo nós também podemos ver Deus, né, e assim a gente vai cada dia, né, aperfeiçoando, né, a nossa intimidade com Ele, conhecendo, né, o seu desejo, o seu falar, as suas maneiras, ó Senhor Jesus. Mas para isso tem que se colocar no nosso lugar como um cativo de Cristo, aquele que Cristo quer exibir, né, como a sua vitória, ó Senhor Jesus, para manifestar o aroma de vida, né, e fazer com que outros também se tornem cativos do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós vamos viver pela graça divina, tendo consciência de que nós somos insuficientes e que a nossa suficiência vem dele. Ele é que vai fazer todas as coisas, a palavra é dele, o plano é dele, nós somos dele, a vontade é dele, a gente precisa cooperar com ele. Ó Senhor Jesus, né? Então a gente tendo clareza disso, a gente vai ter cada vez mais comunhão para ser mais íntimos do Senhor, para a gente não proferir nossas próprias palavras, mas sim a palavra do Senhor, né? Senhor Jesus, suprir as pessoas com vida e não ter interesses próprios, mas que o nosso único interesse, o nosso único ministério, a nossa única vontade seja produzir aquilo que vai ser interessante para o Senhor, aquilo que vai gerar ganho para Ele. O Senhor está contando conosco, para isso Ele quer nos encher com a sua vida, com sua palavra, com o seu poder, para cumprir aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.